bênção de Deus na minha vida estar aqui reunido com vocês nessa manhã. Deus sabe o quanto nos alegramos, né? Desde que saímos de casa, desde que nós temos já esperado para poder participar aqui no culto da manhã. E tem grandes amigos também aqui de manhã. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Então eu quero dizer que Deus é misericordioso, Deus é fiel, e a graça dele, né, a misericórdia dele é muito grande, e é a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra. E falando em fidelidade, falando em amor, eu queria pedir para o grupo cantar mais uma música, se der, antes de eu falar a palavra, que o que eu vou dizer fala muito sobre isso, sobre como Deus é fiel, como Deus age nas nossas vidas com o amor que Ele tem por nós. Sei que estás aqui, Senhor. Preste atenção nessa letra. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmãos, eu quero dizer que Deus tem sido tão fiel na nossa casa. Sabe, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E olha, irmãos, nós temos vivido isso na nossa casa, porque as aflições vêm, as dificuldades vêm, as barreiras vêm do mundo, mas nós sabemos que Deus é muito maior na nossa vida, e a nossa casa tem experimentado a fidelidade do Senhor, e nós queremos assim alegrar com vocês, que vocês se alegrem conosco, amém? Vamos cantar isso. Eu queria que vocês ficassem de pé e cantassem conosco, amém? A minha oferta, a minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar,
a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus, salva de palmas para o Senhor. Se parasse aqui com tudo que nós já ouvimos e ministramos, já estava abençoado. Vou deixar aqui. Põe fotos. Na última foto. Queria agradecer a Daniela Fer. Obrigado, viu, Dani? Coração sempre pronto, né, para servir. Você é uma adoradora de Deus, viu? Que a tua casa seja cada dia mais abençoada, agraciada com essa graça e essa misericórdia do Pai. E que seja um tempo de... Tem algum visitante? Tem alguém que está aqui hoje pela primeira, pela segunda vez? Amém. Deus abençoe a todos. Então, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Quero dizer que a igreja é isso aqui, viu, gente? A igreja é a comunidade, é o povo de Deus. Igreja eu diria que, se for assim, olhar pelo corpo humano, são os pés, é o que dá a sustentação, é a força. Interessante que nós ocidentais costumamos achar que quando falamos em força, logo a gente pensa em braço, né? Tenta imaginar força. Aí você imagina um bíceps, né? um super-herói, né? Alguma coisa assim, mais o braço. E interessante que a Bíblia é um livro que foi escrito lá no Oriente, né? No Oriente Médio. Muitas vezes a gente confunde algumas coisas. A Bíblia fala que a força não está no braço, a força está nos pés. E os pés para nós aqui é a igreja, é a comunidade. É quando a gente está junto, é quando tem algum problema, a gente se reúne, é quando a gente se alegra. A Bíblia fala: se alegrar é com os que se alegram, né? E chorar é com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram é fácil, né? Aliás, chorar com os que choram é fácil, né? Que aí você geralmente está por cima, você chega a dar um abraço, você se entristece pela pessoa. Agora, nem sempre se alegrar com os que se alegram é fácil. Mas é isso que nós temos que ter aqui nesta comunidade, essa união, sabe? Essa comunhão, essa força dos pés da igreja, né? Quer ver que tanto que a gente está equivocado com o braço e com os pés, né? E com outras coisas mais. Quando a Bíblia fala em anunciar a palavra de Deus, anúncio, logo você pensa em quê? Em boca, né? Lábios. E a Bíblia fala assim: conformosos são os pés daqueles que anunciam, boca, né? A palavra de Deus, as boas novas. Então, meus irmãos, eu estou muito feliz de estar nessa congregação com vocês. Eu queria ler essa passagem aqui que fala sobre o que Deus pode fazer na sua vida quando você pede. Eu vou ler numa versão que eu achei aqui que é muito interessante. Fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, é esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Bíblia está falando que aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Interessante que aqui nessa versão fala assim, que Deus é poderoso para fazer tudo. Você pensa na totalidade, você fala assim: pô, Deus é poderoso para fazer tudo. Já não está bom? Pensa com você, está bom demais, né? Porque Deus pode fazer tudo. E eu tenho Deus, né? Eu estou com Deus,
pela misericórdia dele. A Bíblia fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, que ele subiu, ele fala: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então Jesus tem todo o poder. Se eu estou com Jesus, eu tenho tudo. E ele está dizendo que aquele que se pedir alguma coisa, ele vai fazer tudo. Já estava bom, mas a Bíblia fala mais ainda. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais. Quer dizer, é mais que tudo, né? O autor aqui, a palavra de Deus quer dizer que tem aquilo que você nem entende que Deus pode fazer, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele não teve nem como explicar isso, né? Quando fala tudo, praticamente já envolveu tudo, mas fala, né, já estava bom aí, mas Deus faz mais, fazer tudo aquilo, muito mais, abundantemente. Esse é Deus que faz mais e vai fazer mais por você, por mim, na nossa vida, viu? É um recado de Deus para você nessa manhã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pedido, mas aquilo que você tem pedido, e às vezes até aquilo que você tem só pensado, Deus vai fazer mais. E pela fé você vai receber isso nessa manhã. Pela fé na palavra de Deus. É Deus que está falando com a gente. Você quer ver um exemplo? Davi tinha muitas guerras, né? Logo que ele assumiu o reinado, ele enfrentou muitas guerras, e ele pedia para Deus: Senhor, livra dos meus inimigos. E vivia orando: livra dos meus inimigos, Senhor, livra dos meus inimigos e tal. Se você olhar o livro de Salmos, tem muitas passagens de Davi pedindo para que Deus livrasse ele dos inimigos. Mas Deus fez mais. Deus não só livrou dos inimigos, como diz que os despojos da guerra, as sobras da guerra, os tesouros, ouro, tudo foi para ele. E aí aquele povo ainda serviu, né, ao reino de Davi, a Israel. Então Deus fez mais do que ele pediu. Quer ver outro exemplo? Ana, no livro de Samuel, né, 1 Samuel conta a história de Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Só que Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, e a Penina tinha filhos. Eucana disse que era um excelente marido, amava muito Ana, mas Ana vivia triste por uma razão: ela não podia ter filhos, ela era estéril. E a outra mulher, a Penina, vivia tirando onda com ela, tirando, né, chacota, fazendo chacota com ela, esnobando. E a Ana sofria muito com aquilo, e ela queria muito dar um filho para Eucana. E Eucana muito entendia a situação, amava, mas Ana não estava feliz. E ela foi para o templo pedir, né? E orou muitas vezes: Deus, me dá um filho, Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E a palavra de Deus diz que um dia ela se levantou. E esse levantar é importante. Ele não é, eu posso contextualizar esse levantar, não só numa atitude física, né, se levantar, mas como também numa atitude espiritual. Que nós possamos nos levantar espiritualmente, mudar espiritualmente, crer nesta palavra e mudar as nossas atitudes. Ana se levantou um dia, ela teve força, ela teve fé, ela foi ao templo, orou, e diz que o profeta, acho que era Levi, se não me engano, estava vendo ela, parecia que estava até meio bêbada, assim, tonta, de tanto que ela estava na presença de Deus, embriagada com o Espírito Santo de Deus, e teve fé e pediu a Deus esse filho. E o profeta falou para ela: você vai ter esse filho. E ela prometeu a Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor, para servir aqui no templo. E ela pediu esse filho, e Deus fez mais do que ela pediu. Não deu só um filho, não, deu mais 5. Ela teve essa disponibilidade. Aí você vê, até se você for analisar por um outro lado, o reino de Deus é muito de dar, né? Dar e dar-se-vos-á, em boa medida, né? Jesus deu seu único filho, né? Deus deu seu único filho, Jesus, e veja quantos filhos, né, Deus tem hoje. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador é filho. Então ela deu aquele filho e ganhou mais 5 filhos.
Deus fez mais do que ela pediu. Deus fez mais do que ela pensou. Salomão só pediu sabedoria para Deus, né? Ele poderia ter pedido riqueza, uma série de coisas, né? Poder, mas ele pediu sabedoria. Deus viu no coração de Salomão amor, que ele queria sabedoria para administrar aquela cidade, sabedoria para conduzir o povo. Ele pensou nas pessoas. E quanto difícil é isso hoje, né? Pensarmos nas pessoas, né? Um líder pensar nas pessoas, um líder de uma comunidade, um líder de uma empresa, pensar realmente com amor, né? Ele pensou com amor, pediu: Deus, só me dá sabedoria para conduzir esse povo, para ajudar esse povo. E Deus deu sabedoria, deu riqueza em abundância. A palavra de Deus diz que foi um dos reinados, um dos homens mais ricos que o mundo já viu. O poder que ele tinha é comparado, talvez muito mais que os Estados Unidos é hoje no mundo, em termos de dinheiro, em termos de poder econômico e tudo mais. Ele tinha de tudo. Então, meus irmãos, na minha vida também foi assim. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estou em Uberlândia há 19 anos. Passou muito rápido, né, gente? 19 anos nessa cidade. Eu cheguei aqui dia 20 de novembro de 95. Eu vim transferido de um banco, chamava Sudameris. Esse banco virou hoje, ele virou ABN, depois agora é Santander. Mas na minha época era um excelente banco, era um banco italiano. E a gente veio transferido para cá. Tinha duas opções: Maringá, no Paraná, ou Uberlândia. E eu me lembro bem, eu era recém-casado, casei com a Jeane em 93. Em 94 eu entrei no Sudameris. Em 95, lá em Campo Grande, eles falaram que tinha uma possibilidade, estava precisando de um gerente aqui, enfim, estava com algumas dificuldades aqui em Uberlândia. E tinha a opção também de Maringá. E eu escolhi Maringá, porque era mais perto de Campo Grande. Eu falei: não, é Mato Grosso do Sul, né? A fronteira é Paraná. Maringá era norte do Paraná, então era tudo 300 quilômetros, 400 quilômetros, talvez, de Campo Grande. E aqui em torno de 800 quilômetros. Então eu escolhi lá. Mas aí houve uma mudança lá interna, e no dia seguinte eles falaram: olha, não tem mais Maringá, é só Uberlândia. E aí a gente falou: amém. Então a Jeane tinha orado, pedindo a Deus para mudar de Campo Grande. A gente estava com algumas dificuldades lá, e ela queria um tempo sozinha, né, recém-casado, mudar. E ia ser muito legal, né? Ia ser uma experiência nova. E nós viemos para cá. A Jeane só pediu isso, né? E eu estava enfrentando uma situação nesse momento da minha vida. Eu acho que nunca contei meu testemunho aqui, talvez não dê tempo de contar totalmente, né, meu testemunho. Só estou dizendo que, ratificando o que a palavra de Deus diz aqui sobre fazer mais do que a gente pede, eu pedi a Deus para me livrar de uma situação muito grave que eu estava passando. Eu sempre fui um filho. Minha mãe está aqui, levanta a mão aí, mãe. A dona Clara. E uma bênção, né? Minha mãe e meu pai, assim, foram bênçãos na minha vida demais. E muito bem criado, pobres, mas muito pobres mesmo. Nós morávamos num bairro que tinha poucas casas, era assim, muito afastado do centro da cidade. Nossa casa quando meu pai construiu, era uma das poucas casas, então era muito mato. Era como se fosse uma zona rural, de tão longe que era. Casa de madeira. Enfrentei várias situações nessa casa. Eu lembro que uma vez, como a casa foi ficando mais velha, a madeira vai envergando, vai entortando, enfim, criou umas frestas no meu quarto. E eu devia ter uns 10 anos mais ou menos. Eu me lembro que entrou uma cobra, uma jararaca, dentro do meu quarto, mas eu não vi, estava dormindo. E por alguma razão, o meu pai entrou no quarto naquela noite. Ele acendeu a luz, aquela luzinha de apertar, assim, um fiozinho e tinha um botãozinho que apertava assim. Eu lembro que eu lembro bem disso. Ele pisou em alguma coisa e pulou na minha cama, acendeu a luz e viu a jararaca já toda enrolada, assim, ponto para dar o bote. E imagina no quarto de uma criança, uma cobra, o que aconteceria se ele não tivesse visto, pisado, enfim. Ele matou essa cobra. E eu fiquei muito assustado naquele dia. Comecei, de lá para cá, eu tenho trauma de cobra, de mata, assim. Tenho medo danado de cobra.
Mas a gente viu várias depois disso, né? E Deus sempre nos livrou. Eu fico pensando, hoje em dia a gente tem tanto cuidado, e devemos ter mesmo com os nossos filhos. A gente teme isso, teme aquilo. Ó, meu filho, eu vou te falar uma coisa: quem guarda a gente é Deus. Se Deus não edificar a casa, a palavra de Deus, né? Em vão trabalham os que edificam, né? Se o Senhor não guardar as cidades, em vão vigia a sentinela. A gente deve continuar tendo cautela em tudo, ensinar bem os filhos, mas não precisa ter aquela neura, aquela coisa louca, né, de desespero com seu filho, porque seu filho é de Deus, e Ele que cuida, desde o ventre da sua mãe, né, Ele que cuida da gente. E quantas vezes, eu lembro que eu ia sozinho para a escola com meu primo, a gente pegava ônibus longe para voltar. Hoje a gente tem que levar de carro, fica com medo, se pegar ônibus é um problema, é um perigo, enfim. E realmente o mundo está muito mais perigoso hoje. Então assim, tem que ter cuidado, mas descansa em Deus. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele com certeza. E muito mais do que você pediu, do que você pensou. E, enfim, fui criado ali. Conheci uma moça com 15 anos. Namorei firme, a primeira namorada. Namorei firme com ela. Noivamos. Meu pai, depois de um tempo, aí brigamos, terminamos. Meu pai percebeu que a gente não estava, que não seria uma boa para mim casar com essa pessoa. E nós éramos católicos, fervorosos, de participar de igreja. Meu pai fazia tudo que tinha de cursos na igreja católica. Mas um dia também ele recebeu uma visita de um pastor. Ele tinha um mercadinho, e aos poucos Deus foi usando esse pastor que vendia pão para ele. E um dia meu pai teve entendimento, minha mãe teve essa clareza de Deus, e perceberam que precisava mudar de vida e aceitar a Jesus, e assim toda a nossa casa. Então na minha vida, para aceitar a Jesus, para entrar por esse caminho, não foi pela dor nem pelo amor, foi por amor à família, vamos dizer assim. Mas assim, foi porque meus pais foram, a gente teve um entendimento e a gente foi junto. Mas cada um de nós tem uma experiência com Deus. Cada um de nós temos um momento de ter esse encontro com Deus. E eu levava uma vida na igreja, um menino educado, estudava numa boa escola, embora pobres, mas sempre estudei numa boa escola. Meu pai sempre prezou por isso. E acabei casando com essa menina, embora meus pais não queriam. Primeira namorada, com 15 anos. Com 21 anos eu casei. E com 22 anos, passado 2 anos, quase 2 anos de casamento, ela resolveu ir embora, né, me traiu. Foi um desgaste muito grande na minha vida. Eu novo, ainda não tinha nenhuma experiência. Acabamos nos separando. Ela se prostituiu nessa época, enfim, depois se arrependeu, mas já era tarde, a gente já tinha separado. Nisso tudo, passado esse período, eu fiquei muito depressivo e muito buscando Deus, né? Quando vem as coisas difíceis, a gente busca mais a Deus, e às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida justamente para a gente buscar a Ele com mais intensidade, para eu ter esse encontro com Deus. Resumindo a história, eu fui convidado para ir num retiro. Isso eu já tinha 25 anos, 24 a 25 anos. Um retiro da Igreja Batista, e de jovens, lá em Campo Grande, num lugar bonito, né, que tinha cachoeiras, montanhas e tal. Eu falei, vou lá, vou ver se eu me alegro um pouco, né, tenho um encontro com Deus, enfim, tenho a minha experiência com Deus, porque eu ia à igreja, mas ficava em cima do muro antes disso. Então eu não estava firme com Deus. E aí você começa a dar essas brechas, né? Eu dei brechas na minha vida, comecei a ter essas dificuldades, uma experiência muito difícil para mim naquela época. Fui para esse retiro e lá conheci uma pessoa que me ajudou e tem me ajudado até hoje, que é a Giane. A Giane também tinha saído de um noivado, ela não tinha casado, ela estava noiva e tinha se terminado, não ia para o retiro. Eu fui numa sexta, ela foi num sábado. E no sábado eu ia embora, eu não estava gostando, estava lá, mas estava assim, sabe, não estava gostando. Eu não pude ir, porque minha carona furou, e ela não ia, acabou indo. Foi uma coisa de Deus mesmo. Acabamos nos encontrando, e aí começamos a conversar na beira da piscina e tal.
E aí foi aquela empatia, né? Já de primeira vista. Isso foi em 91. E eu sei que Deus colocou a Jeane na minha vida para ser essa mão forte, né? Essa bênção, essa pessoa que me ajuda, né? Que é essa companheira, que me dá a direção. E naquele momento de dificuldade da minha vida, eu quando clamei a Deus, Deus me deu uma chance e me deu essa oportunidade. E de lá para cá, as coisas começaram a mudar na minha vida. O pai dela não aceitou o namoro a princípio, porque uma pessoa separada, né? Com históricos negativos, né? Assim, nesse lado, embora assim, eu fui meio que vítima nesse período todo, mas enfim. O pai dela, com o tempo, acabou aceitando, a mãe dela também, e viraram assim grandes amigos. E Deus começou a mudar muito a nossa vida, a ponto de nos casarmos em 93, 2 anos depois. Tanto que era de Deus, né? Estamos firmes até hoje. Temos filhos abençoados. Estamos aqui nessa cidade de Uberlândia já há 19 anos. Temos conhecido muitas pessoas aqui. Deus tem nos dado muitas oportunidades de conhecer novas pessoas. Nós chegamos a começar uma igreja na nossa casa. Nós já fomos de igreja avivada, já fomos de igreja tradicional, batista, já fomos de igreja mais avivada, já conhecemos os dois lados. Uma época a gente queria muito avivamento, a gente achava que Deus estava no avivamento. Outra hora a gente falou, não, mas está faltando palavra, porque só avivamento, só unção de Deus sem palavra, também é vazia e tem heresias. E a gente ficou um período na vida da gente meio perdido, assim, falou, o que a gente vai fazer? Poxa vida, a gente achava que era uma coisa, era outra, porque a palavra de Deus diz que o homem erra por 2 coisas, né? Por não examinar as escrituras e por não conhecer o poder de Deus. Então examinar as escrituras é o racional, né? é o que a gente vê, né? A inteligência humana, enfim, é o racional. O poder de Deus, a unção de Deus, o sobrenatural de Deus, é aquilo que você não vê, são os milagres de Deus, né? E nessas igrejas pentecostais, geralmente se vê muito da unção de Deus, isso é bom. Mas se não tomar cuidado, não tiver base, não tiver palavra, cai também. E eu pude ver essas 2 coisas e falava, Deus, eu quero uma igreja que tenha unção e que tenha palavra. E aí a gente começou uma igreja na nossa casa, do nada, era uma célula. E em 2000, isso foi no ano de 2000, começou com 2 casais, eu e Jeane, mais outro casal, e começou a chegar mais gente, amigos. Enfim, aí eu conheci um pastor lá de Campo Grande, que era da igreja batista, convidei ele para ajudar-nos, começou a ajudar, enfim, acabou vindo para Uberlândia. Só para encurtar a história, nós começamos uma igreja num hotel, porque já estava pequeno lá em casa, tinha mais de 30 pessoas, e essa igreja chama-se Monte Hebron, Igreja Evangélica Monte Hebron, está em Uberlândia. Começou num sonho na vida da minha esposa, que orou e sentiu de Deus, confirmou isso no meu coração e a gente começou. Eu não queria ser pastor, falei, nossa, eu não vou ser pastor, nunca imaginava ser pastor, não queria, achava que era uma responsabilidade muito grande que eu não teria a mínima condição de ser. E tinha uns tempos depois a gente veio entender que ser pastor não é só ter conhecimento, mas é pastorear, né? É amar vidas, é buscar capacitação em Deus, e Deus é que nos dá, enfim. Mas naquela época eu acho que não estava preparado ainda, e chamei esse pastor, começamos a igreja, foi uma bênção, um tempo de bênção. Algumas pessoas que frequentam hoje aqui à noite, né? Desde o ano de 2000, que eu conheço as pessoas, a Márcia, a Maristela, enfim, tantas outras que vêm aqui hoje, que vêm no culto da noite, é fruto dessa igreja que a gente começou. A Jeane pregava muito lá na Unitri, onde ela dava aula. Muitas alunas foram lá para a igreja, estão firmes até hoje. Tem gente da Bahia, tem gente. O Arnaldo falou que lá em Rio Verde ele encontrou uma benção. Eu fui lá porque um dia a Jeane pregou para mim. Gente que fala, poxa vida, Júlia, aquela Bíblia que você me deu está na minha cabeceira até hoje. Deus falou comigo e eu mudei de vida, né? Ontem recebi um recadinho da Célia Penati, falou, aquela Bíblia que você me deu quando você fez o curso em 2003 e tal, mudou minha vida. Então é isso que é gratificante, né? Deus fez muito a nossa vida, nos fez caminhar por caminhos difíceis. Tivemos muitas lutas também aqui nessa cidade, mas tivemos muitas vitórias, né? Porque Deus está conosco, pela graça dele, pela misericórdia dele. Então o que diz aqui em Efésios, que Deus faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, é real, meus irmãos, e é verdadeiro. E eu queria que você profetizasse isso na sua vida. Eu queria que você
só para resumir, né, a minha trajetória de vida, a minha história, nos momentos mais difíceis, né, era um momento que eu estava nos vales, né? O vale é um lugar diferente dos montes, né? O monte é um lugar que você vê tudo, os vales você está lá embaixo, você está na pior. Mas vou dizer uma coisa para você, não sei se você está no monte, né, por cima, vendo tudo, ou se você está num vale, né, um vale difícil. Eu só sei dizer o seguinte, que onde você estiver, Deus está com você. Amém? E outra coisa, são nos vales que as vitórias acontecem. Todas as vitórias do povo de Deus aconteceram nos vales. Davi, quando enfrentou Golias, fala que eles desceram, os dois estavam numa montanha, né? Os filisteus e os judeus estavam numa montanha, gritavam, falavam e tal, faziam as palavras deles lá, as ofensas, tudo, mas quando eles desceram, a Bíblia fala que eles estavam num vale que desceram. Desculpa, estavam num monte, mas desceram para guerrear. E quando houve essa guerra, a vitória aconteceu no vale. Então, quero dizer para você, não importa onde você está, em primeiro lugar, importa se você está com Deus ou se você não está com Deus. Se você está com Deus, fica firme, porque nesse vale Deus vai fazer a vitória, Deus vai te abençoar. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, que Deus faz muito mais, viu? Leia, medita nesse livro de Efésios. Deus faz muito mais do que aquilo que você pede, o que você pensa. E assim foi na minha vida, tem sido na minha vida, e vai ser na sua vida também. Deus nos levou por alguns caminhos, mas estamos hoje aqui nessa igreja, porque cremos que Deus tem propósitos, cremos que Deus tem muito mais para fazer. Nós vamos ver muito mais pessoas aqui. A gente vai fazer uma grande obra nesse lugar, não por mérito nosso, mas por mérito de Deus. Deus vai usar, e Deus usa as pessoas que estão disponíveis, não é o mais capacitado. Deus usa aquele que se coloca à disposição para ser usado, e que a gente possa buscar esse tempo com Deus, sabe? De falar do amor de Deus, de testemunhar. Acho que o mais difícil não é falar, é ser de testemunha, é viver, né? A palavra de Deus fala que aquele que ouve estas palavras e não pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa na areia. O que é construir uma casa na areia? Quem é construtor aí sabe, né? Vem o vento e a casa cai. Mas quem ouve estas palavras, guarda no seu coração e as põe em prática, a palavra de Deus diz que esse é um homem sensato, que construiu a sua casa na rocha. E pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, mas essa casa não cai. Amém? Aleluia.